Arro! Sejam bem-vindos ao canal Iluminadamente. Eu sou o Joe Bauer, o criador desse canal, e esse é o quarto de uma pequena série de 5 vídeos trazendo um pouco do resumo do resumo da história de Raimundo Irineu Serra, o mais conhecido Mestre Irineu ou Mestre Juramidã. A gente já falou um pouquinho de como foi a sua infância, bem básico, como ele chegou até a floresta amazônica, como ele teve os primeiros contatos com a ayahuasca. Falamos também como surgiu o seu contato mais íntimo com a Nossa Senhora da Conceição e o surgimento da doutrina do Santo Daime. Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas curiosidades bem legais a respeito da história também do surgimento do Santo Daime e do seu profundo conhecimento. Mas antes de começar esse nosso quarto vídeo, eu vou te pedir 2 favores. O primeiro é que você dê o teu like aqui nesse vídeo, pois isso faz com que o YouTube entenda que o nosso canal oferece conteúdos de relevância. E o segundo é que você ajude a compartilhar esse vídeo ou essa série de vídeos para os seus amigos ayahuasqueiros que ainda não sabem um pouquinho mais da história do Mestre Irineu, embora tudo o que eu estou trazendo aqui seja apenas um resumo da sua história e do seu legado. Agora sim, vamos lá. Você já viu aí no nosso vídeo anterior, então, que lá nos anos de 1930, na década de 30, ele começa o seu trabalho com a doutrina do Santo Daime, mas ainda era sem bailado, ainda não tinha o fardamento, ainda não tinha toda aquela estrutura organizada que hoje o Santo Daime tem. Mas é ali então que ele começa essa propagação e muitas pessoas começam a chegar até ele, o enxergando como um mestre, como um curador e que tinha a possibilidade de crescer espiritualmente, se curar espiritualmente por meio dessa doutrina que ele estava constituindo. Levou-se muito tempo até que o Santo Daime, como nós conhecemos, tenha ficado formado pelo Mestre Irineu. Ele passou a vida toda trabalhando em cima dessa doutrina. Ele passou a vida toda se dedicando e aos poucos é que os inários começaram a serem inseridos nessa cerimônia, com todos cantando, com todos dançando, né, fazendo o bailado e inclusive é possível identificar algumas heranças lá do Maranhão, da sua terra natal, no próprio Santo Daime. Por exemplo, os ritmos musicados como a valsa e o estilo de dançar e fardamento muito semelhante a algumas cerimônias religiosas que eram feitas lá no Maranhão pela sua família e pelo seu grupo, pelas pessoas próximas. Então a gente percebe vários elementos, a junção de vários elementos na criação da doutrina do Santo Daime. Ainda e sempre muito instruído, muito regido e guiado pela Virgem da Conceição, que sempre foi sua mentora espiritual. Mas aí vários relatos, inclusive, de que o Mestre Irineu também tenha tido conversas com caboclos no astral, tenha tido conversas com outras entidades e santos como Santa Clara, São Francisco de Assis, e que tenha recebido várias instruções de vários conhecimentos do astral, de pessoas ou entidades espirituais no mundo astral, para que ele pudesse trazer então para essa doutrina do Santo Daime. Mas ele só foi findar mesmo a sua doutrina no sentido de estar pronta pouquíssimo mesmo antes de sua morte. Mestre Irineu tinha muita preocupação em fazer com que o Santo Daime, que era como já estava propriamente tido e instituído, pudesse ter uma regulamentação ou pudesse ter um estatuto que pudesse permitir a utilização da ayahuasca, do Santo Daime, mesmo depois de sua morte. Então, ele inclusive começou a elaboração do seu estatuto um tempo antes de falecer, já começando a preparar a sua própria transição para que outros conduzissem esse ritual e também se preparando para fazer a sua transição, a sua passagem para o outro plano. Uma história muito bonita que tem aqui é que quando ele já estava com o estatuto quase que pronto, ele precisava do apoio de padres e líderes evangélicos e católicos para conseguir trabalhar em paz ali na região onde ele já estava instalado, né? Que era lá na região do Alto Santo, que existe até hoje, né? A igreja lá que ele foi fundada e que segue, inclusive, exatamente as mesmas diretrizes e o mesmo estatuto que foi fundado por ele.
E conta que no astral ele recebeu um aviso de Nossa Senhora da Conceição de que o dia da passagem dele e que o seu trabalho estaria finalizado neste plano quando ele visse um padre entrando numa igreja do Santo Daime. E então conta-se a história que num belo dia ele estava lá, quando ele viu um padre e uma freira chegando na igreja do Santo Daime, e quando ele viu aquela cena, diz que ele falou: meu Deus, que tempo é esse? Ele já estava ciente, então, de que ali tudo estaria pronto e organizado pela espiritualidade para que ele fizesse a sua transição, que ele fizesse a sua passagem e também que pudesse deixar o seu legado com o Santo Daime devidamente instituído para aqueles que o seguiriam. E conta-se os relatos, inclusive, que ele recebeu o padre e a freira de uma forma muito respeitosa, falando que aquilo ali não ofereceria perigo à fé cristã em momento algum e inclusive orientou para aqueles que estavam próximos, que vocês possam receber o padre e a freira muito bem. Preparou um grande festival, um grande bailado, um inário muito bonito, mas ele já sabia que ele não estaria presente nessa cerimônia. Então, com tudo preparado, com tudo organizado, já com o seu estatuto pronto, já tendo feito a transição espiritual da condução do seu trabalho para sua última esposa, que foi quem ficou na condução dos trabalhos espirituais do Santo Daime, ele começou a se preparar para fazer a sua passagem. E no dia 6 de julho do ano de 1971, o mestre Irineu então fez a sua passagem para o plano espiritual e inclusive partindo deste plano numa cerimônia fúnebre que teve bailado, que teve ali um grande ritual de Santo Daime, mas também teve honras fúnebres militares e com grandes personalidades políticas, militares e sociais do Acre, fazendo as honras a todo o seu legado e contribuição. Afinal de contas, tem vários elementos dessa história dele que eu não contei aqui nessa pequena série de resumo, mas ele foi uma pessoa muito influente também ali na sociedade acreana e ele poderia inclusive ter tido uma vida muito mais tranquila na parte financeira e na parte social se ele tivesse cedido às regalias que muitos o ofereceram. Mas ele sempre se manteve fiel e digno aos seus preceitos e tudo aquilo que ele acreditava e recebia de instrução da Virgem da Conceição. E nós, hoje, somos o legado do mestre Irineu, né? Todos nós que consagramos a ayahuasca hoje, nós somos sim um legado desse trabalho do mestre Irineu, afinal de contas ele foi o precursor. Ele foi o precursor, né? Depois a gente teve o mestre Gabriel, a gente teve o mestre Daniel, né? Em hierarquia, primeiro o mestre Daniel da Barquinha, depois o mestre Gabriel da União do Vegetal, e a gente teve vários outros grandes líderes ayahuasqueiros que também fundaram religiões e trouxeram isso para esse nosso mundo e nos proporcionam isso até hoje. Mas ele foi o primeiro, ele foi o precursor. E se não fosse isso, nós não estaríamos hoje consagrando a ayahuasca como consagramos. Então todos nós devemos sim muita gratidão, muita honra e muito respeito ao mestre Irineu. Afinal de contas, esse trabalho dele segue vivo até hoje, tanto no Santo Daime, que depois teve uma certa ramificação com Sebastião de Mota Melo, propagando de verdade a doutrina do Santo Daime, mas também o Alto Santo, que segue os seus trabalhos lá no Acre até hoje, fazendo inclusive um bonito trabalho, levando em frente tudo aquilo que foi instruído, tudo aquilo que foi deixado como legado do mestre Raimundo Irineu Serra, ou nosso mestre Juramidã. No próximo vídeo eu vou trazer, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu vou trazer algumas curiosidades. Então vão ser vários tópicos em paralelo, trazendo várias curiosidades do mestre Irineu, que pouca gente sabe, como por exemplo, de que ele esteve filiado a ordens iniciáticas e estudou sim esoterismo, magia e muitas outras coisas. Vou falar isso no próximo vídeo, entre várias outras histórias bem curiosas e muito especiais do nosso querido e amado mestre Irineu, tá bom? Se você que está aqui ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse e ajude compartilhando se fez sentido para você. Um grande beijo e até o próximo e último vídeo da série do mestre Irineu.